temos falado sobre santidade e falado sobre nos transformar de dentro para fora e falado sobre tirar de dentro de nós aquilo que é podre, jogar fora, mas também temos falado sobre ser humanos diante de Deus. Entendemos que somos pecadores, que embora nos envergonhemos dos nossos pecados, nós precisamos confessá-los, precisamos nos arrepender, precisamos nos permitir tratar por Deus, e muitas vezes pelos irmãos mais sábios, pelos irmãos mais preparados para nos tratar em determinadas áreas da vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito especial, muito importante para uma verdadeira relação com Deus: a intimidade com o Pai, a intimidade com o Senhor, a vida de oração, a vida diante do Pai, a vida diante de Deus, a vida diante do altar de Deus. Diante do altar de Deus. Diante do altar, nós somos apenas o sacrifício. E se somos sacrifício, que sejamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diante do altar, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Diante do altar, nós reconhecemos a grandeza de Deus. Diante do altar, nós nos entregamos. Diante do altar, o Senhor nos toca, nos transforma e nos eleva para junto de si. É diante do altar que o crente deve viver. Mas onde é esse altar? Onde é esse lugar? Será que esse altar é aqui em cima? Ou será que é essa mesinha? Não, o altar é a sua vida de oração. O altar é a sua vida com Deus na intimidade da oração. E aí, teve uma pessoa que nos ensinou a fazer uma oração. Quem foi que nos ensinou a fazer uma oração? Jesus. Vamos abrir aí as nossas Bíblias na oração que o Senhor nos ensinou. Preciso dizer a referência? Mateus quanto? 6, isso, Mateus 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, a partir aí do verso 9. Antes de nos ensinar a orar, Jesus tinha falado sobre outros assuntos muito especiais. Ele está aí no meio do Sermão da Montanha, está mais ou menos na metade do Sermão da Montanha, aquele sermão magnífico que o Senhor falou sobre a relação de ética do reino de Deus, e no meio desse sermão ele para e nos ensina a orar. Antes ele tinha falado sobre a atitude de dar ao pobre, de auxiliar o pobre, e ele disse uma frase muito rica, muito importante: que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita está fazendo, dizendo que nós não devemos ajudar ao pobre somente para ser reconhecidos, que isso não é nem de longe o projeto de Deus. E quem for reconhecido porque ajuda muito o pobre, então já terá recebido a sua recompensa, a sua plena recompensa, diz a palavra de Deus. Ou seja, quem busca reconhecimento para o que faz na igreja, Deus permite que seja reconhecido, e diz: aí está a tua plena recompensa, fica com ela. Porque aqueles que agiram como eu disse, eu darei uma recompensa maior lá no céu. Aí ele continua e diz: e quando orardes,
não façam como os hipócritas, que se levantam nas esquinas e nas sinagogas e oram para que todos vejam. Oram com a intenção errada no coração, oram com a intenção de dizer: olha como eu sou santo. Ele diz: mas antes, vai até o teu quarto, te tranca lá, e o teu pai, que vê em secreto, ele ouvirá as tuas petições. Novamente o Senhor repete a sentença: para aqueles que são reconhecidos como os santarrões, os caras que oram na frente de todo mundo, se envaidecem por isso, ele diz: a recompensa, a plena recompensa deles já foi dada. Mas para quem ora em secreto e tem intimidade com o Pai, a recompensa será dada no reino dos céus. Essa relação que Cristo começa a traçar de intimidade com Deus é o prelúdio para a oração que Ele nos ensina. Inicialmente Ele nos diz como devemos nos comportar antes de começar a orar. Primeiro eu chamo a atenção para o seguinte: o ministério de Jesus é um ministério extremamente ligado às pessoas necessitadas e às pessoas excluídas. Em quase todos os momentos da vida de Jesus, nós vemos o Senhor Jesus falando sobre a vida de pessoas excluídas, falando sobre os pobres, falando sobre os marginalizados, sobre os doentes, sobre os abandonados, sobre os socialmente excluídos. E aí ele chama a atenção daquelas pessoas e diz: olha, é necessário que se ajude aos excluídos. Agora, não ajudar para ser recompensado, mas ajudar porque é dever nosso ajudar, porque isso é a postura de quem está diante de Deus. Então ele traça uma relação aqui entre homens, entre seres humanos. Ele começa o prelúdio da oração falando sobre as relações humanas, sobre as relações com aqueles com quem nós normalmente não nos interessamos em sequer nos comunicar. Ele começa esse prelúdio aqui do seu discurso, ele prepara o povo para ouvir como se deve orar, falando que em primeiro lugar nós devemos amar os pobres, os oprimidos, os abandonados, e que devemos ter uma relação de ajuda e de comprometimento com essas pessoas. Mais tarde, João vai esclarecer isso lá na sua carta, e dizer que quem não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Jesus deixa esse ensinamento muito prático antes de começar a falar sobre oração. Aí ele emenda essa relação que nós precisamos ter com o outro, com as pessoas que normalmente são esquecidas por nós. Ele emenda isso com a vida de oração. E há um paralelo aí contra a hipocrisia. Porque ele diz: olha, vocês devem ajudar os pobres, devem se relacionar com essas pessoas, devem ir lá e oferecer inclusive o seu dinheiro, que Paulo também vai nos esclarecer isso lá em Colossenses, quando ele diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha com que ajudar aos necessitados. Está lá em Colossenses 2. Aí Jesus aqui diz: olha, se relacione com essas pessoas e ajude essas pessoas, inclusive financeiramente, mas não faça isso com hipocrisia, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Ou seja,
que você não faça para aparecer. Da mesma forma, ele começa a tratar da oração e dizer: e quando vocês orarem, não faça como os hipócritas, que fazem isso para aparecer, mas vão lá no íntimo do teu aposento, no íntimo do teu quarto, e falem com teu pai que ouve em oculto, porque ele te dará a justa recompensa no momento correto. Nos dois casos, Jesus está nos preparando contra a hipocrisia. Jesus está nos preparando contra a ajuda interesseira. Está nos preparando contra a oração hipócrita, contra a espiritualidade hipócrita. E está nos preparando também contra a própria hipocrisia que muitas vezes nós tentamos fazer diante de Deus, reivindicando materialismo, reivindicando nossos direitos. Tem até uma música que diz assim: traz de volta o que é meu. Deus me livre, Deus me livre, porque de onde eu vim eu não quero voltar nunca. Colossenses, lá Paulo diz que ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Pedro nos diz lá em 1 Pedro 2,9 que ele nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Por que eu quero de volta o que é meu? O que é meu está lá atrás nas trevas. Não, eu quero o que está por vir. Eu quero o que é novo, o que brilha, o que está na luz. E aí o Senhor está nos advertindo contra esse pensamento materialista, contra essa coisa do reconhecimento que a gente tanto deseja. Gente, quando eu vejo as pessoas em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho, na igreja, em casa, na escola, onde for, pessoas fazendo coisas para serem reconhecidas, esperando reconhecimento próprio, fatalmente a história termina assim: ninguém me reconhece, coitadinho de mim, eu faço tudo e ninguém me entende, sou mal compreendido e agora eu não vou fazer mais nada por ninguém. É sempre assim, todo mundo que faz as coisas esperando o reconhecimento, termina a história assim. Termina com raiva das pessoas, termina às vezes com raiva do próprio Deus, termina com raiva da igreja, da instituição, de tudo. Da instituição onde trabalha, de tudo. Eu particularmente conheço várias pessoas desse jeito. E a experiência de vida que me mostrou que o fim da história de quem busca reconhecimento é esse. E é contra isso que Deus está nos prevenindo, contra uma hipocrisia diante dele, dizendo: olha, se você está ajudando o pobre, esperando ser reconhecido, muito bem, teu reconhecimento já foi dado, pronto, fica aí com teu reconhecimento. Se você está orando na frente de todo mundo, esperando ser reconhecido como mais espiritual, muito bem, teu reconhecimento está dado, fica aí com teu reconhecimento. Agora, para aqueles que fazem essas coisas sem nenhum interesse, para essas pessoas, eu tenho uma lição maior. Eu vou ensinar vocês a se aproximarem de mim. Eu vou ensinar vocês a conversarem com meu Pai. Eu vou dar princípios para uma relação com Deus, que não é baseada no toma lá da cá, mas é baseada no desejo de um crescimento espiritual puro, único e genuíno. E aí, ele começa a ensinar. No versículo 9, o Senhor começa a dizer assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele ainda diz assim, fechando o ensino do Pai Nosso, ele ainda diz algo que complementa: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar pedindo a Deus discernimento sobre as palavras que o Senhor nos ensinou. Pai bondoso e misericordioso, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações hoje. Que a tua palavra, que a riqueza da tua santidade estejam presentes aqui hoje em nossos corações. Que aqui, Senhor, não saia palavra humanamente proferida, mas que as palavras venham do teu Santo Espírito, para que os nossos corações sejam transformados. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus nos diz que na intimidade devemos orar, e essa oração deve começar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se eu estou falando da minha intimidade com Deus e da minha relação com Deus, e é isso que se espera numa oração, se eu estou me propondo a ser transformado por Deus, se eu estou me propondo a orar para que Deus ajuste os meus erros, e não apenas para que Ele me dê os meus desejos, se eu estou orando como Jesus sugere, na intimidade do meu ser, para crescer na sua palavra, para crescer na sua presença, e não na hipocrisia dos fariseus, que oravam para ser reconhecidos, se eu estou fazendo essa oração genuína, se eu estou fazendo essa oração, de fato, do meu coração, para retirar de mim o que é podre, e ser tomado pelo Espírito Santo, e modificado em todos os dias, se eu estou fazendo esse tipo de oração, a primeira lição que Cristo me dá é que eu devo glorificar ao meu Senhor, devo entender em que posição o Senhor Deus está, devo santificar o seu nome, glorificando, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua perfeição, porque só assim eu reconhecerei quem eu sou diante dele. Sabe qual é o problema da humanidade, gente? Em geral, é o seguinte: que nós pensamos que temos algum mérito. E por que nós pensamos que temos algum mérito? Porque nós nos comparamos com pessoas defeituosas iguais a nós. Uma vez eu estava, na época que eu entrei na Unilever, eu entrei como promotor de vendas. Era aquele rapaz que ia cuidar das marcas da empresa dentro das lojas de supermercado. Aí ia lá fazer o chamado merchandising. E aí no antigo supermercado Primo tinha um rapaz, faz tempo, hein, Eliver? Graças a Deus que esse tempo passou. E aí eu, recém-convertido, olho para aquele rapaz que era o repositor lá do supermercado, e aí eu começo a tentar falar de Jesus para ele. Aí ele se vira para mim e diz: sabe por que eu não gosto de crente? Eu digo: eu nem imagino. Ele fez: porque vocês pensam que só vocês que são salvos. Eu digo: e agora, como é que eu digo a ele que isso é verdade? Porque só os crentes são salvos, não tem outra. Mas o problema é que a referência dele para ter essa raiva de crente, era a referência humana.
era olhar para mim como se em algum momento eu tivesse requerendo o mérito da minha salvação. E quando Cristo me ensina a começar a orar, dizendo, santificado seja o teu nome, esse reconhecimento de Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, é o reconhecimento dessa imensa grandeza e dessa perfeição absoluta que só existe em Deus, e que o melhor de todos os seres humanos, comparado a essa grandeza e a essa santidade, não é absolutamente nada. Não é absolutamente nada. Quando Cristo, nesse mesmo sermão, naquilo que nós chamamos de capítulo 5, ali verso 14 mais ou menos, ele diz, não pensem que eu vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la, porque passará tudo, mas a lei não será modificada. Aí ele diz, aquele que errar em um só ponto da lei, aquele que errar em um só ponto da lei será condenado. Aí eu pergunto, quem de nós poderia levantar a mão e dizer, Senhor, hoje, só hoje, 9:08 da noite, desde quando acordei de 6 horas da manhã até aqui, só hoje, eu não pequei nenhuma vez. Quando nós nos comparamos com essa realidade, que todos os dias nós infringimos a lei e não alcançamos a salvação pelo nosso próprio mérito, nós entendemos o que é santificar o nome do Senhor Jesus. Nós entendemos que Ele cumpriu a lei porque Ele é perfeito, absoluto e santo e deve ser entronizado naquele lugar. Assim eu sei quem eu sou e quem Ele é. Eu sei que eu não sou capaz de fazer nada por mim mesmo, mas eu sei que a sua graça, a graça dele, me redime e aí me chama de justo. Paulo diz, lá em Romanos 3, citando Isaías, não há um justo sequer, um que seja, não há um que faça o bem sobre a terra. Mas depois, Tiago, por exemplo, nos diz, a oração do justo muito pode em seus efeitos. Se Paulo diz que não tem nenhum justo, por que é que Tiago diz que a oração do justo faz efeito? Porque o mesmo Paulo diz que nós não somos justos, mas fomos justificados. Fomos feitos justos por esse Deus que está nos céus, cujo nome deve ser santificado, e santificado o tempo inteiro. Agora, ele não diz, glorioso seja o teu nome, ou glorificado seja o teu nome. Ele diz, santificado seja o teu nome. E o que é santificar o nome de Deus? É encontrar santidade no nosso próprio interior. É que quando eu me lembro de quem é o Deus que está nos céus e de quem eu sou, eu também tenho que me lembrar que Ele disse, sede santo como eu sou santo. E eu também preciso me lembrar que eu fui feito à imagem e à semelhança desse Deus perfeito, e que eu devo buscar a aproximação com Ele. Então, o que é santificar o nome do Senhor? É viver essa busca incansável por um Deus que não se cansa de nos amar. O que é santificar o nome do Senhor? É reconhecer-me como pecador, mas abandonar o amor ao pecado. João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, ensina assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele habita a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é
nascido de Deus. Ele não quer dizer que nós não pecamos, nós não estamos livres do pecado, infelizmente nós não estamos livres do pecado, mas fomos curados do amor ao pecado. Isso é santificar o nome de Deus. É santificar o nome de Deus, é me arrepender todas as vezes que erro, é reconhecer quem sou, que sou pequeno, que não sou digno de estar na presença desse Deus tão maravilhoso. Santificar a Deus, santificar o nome do Senhor, é buscar essa vida aqui no meu interior, e que a minha oração seja oração de reconhecimento, oração de me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que Tu és maravilhoso e estás nos céus, eu sei que eu não presto, mas eu sei que com a minha vida falha, eu posso santificar o Teu nome, por causa da Tua graça, porque Teu Filho não veio aqui me condenar, Teu Filho veio aqui me salvar, e me tirar das trevas para a maravilhosa luz. Isso é santificar o nome do Senhor. Esse é o primeiro princípio que Jesus nos ensina de sua oração. E aí, ele continua dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, em todos os 4 evangelhos, fala muito pouco em igreja. Se eu não me engano, Jesus fala apenas 2 vezes sobre igreja. Mas ele fala constantemente sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o poder de Deus sendo manifesto já, agora. É a justiça de Deus sendo feita já, agora. E também para além, assim na terra como no céu. É o domínio do Deus Todo-Poderoso. É o agora e o que está por vir. Mas é o domínio do Deus Todo-Poderoso. E ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha então o teu domínio, venha então o teu poder. Venha, Senhor, e nos faça segundo a tua vontade, seja feita a tua vontade. O segundo princípio, se o princípio primeiro é santificar o nome do Senhor, o segundo princípio é se submeter, é submeter-se ao poder e à vontade de Deus em todas as coisas. Aqui é onde Tiago nos ensina, lá em sua carta, quando ele diz: o homem não deve dizer, amanhã eu vou até tal cidade, mas deve dizer, se Deus quiser, amanhã eu irei a tal lugar. Uma submissão constante ao reino de Deus, uma submissão constante ao poder de Deus. Eu me lembro, quando eu ainda nem era crente, tinha uma jornalista da Globo, que sempre terminava o jornal, aí dizia assim, até amanhã, com certeza. E eu me inquietava com aquilo mesmo não sendo crente. Dizia, como é que essa mulher tem certeza que amanhã ela estará ali? Como é que ela sabe que não vai acontecer nada para que ela não esteja ali? Como é que ela sabe que vai estar viva por acaso? Isso é insubmissão ao reino de Deus. Isso é não ter consciência da nossa necessidade de Deus. E muitas vezes nós oramos como quem não entende a necessidade que nós temos na presença de Deus.
Muitas vezes nós oramos buscando apenas que Deus faça a nossa vontade e não a vontade dEle. E não dizemos: Senhor, venha o Teu reino, venha a Tua justiça, venha a Tua forma de agir, venha o Teu ser, venha o Teu juízo sobre mim. Venha, Senhor, o Teu domínio e me faça ser do jeito que Tu queres que eu seja. Que seja cumprida a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Se eu digo assim na terra, é na minha vida. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Esse é o problema. A Tua vontade. Essa é a grande questão do reino de Deus. A vontade de Deus e a minha vontade. O reconhecimento de que essa vontade é aquilo que Paulo diz em Romanos 12: boa, perfeita e agradável. É a dificuldade de reconhecer que os planos de Deus são planos de paz. É a dificuldade de entender que a vontade de Deus é perfeita. É a dificuldade de entender que Deus se encarrega das consequências das ações espirituais do seu filho. É a luta das duas vontades. Mas o Senhor Jesus diz: quando orarem, digam assim: venha o Teu reino. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Reconhecer que precisamos dessa vontade. Reconhecer que precisamos do domínio de Deus sobre as nossas vidas. Sem esse reconhecimento, a santificação do nome de Deus seria vã. É impossível santificar a Deus sem reconhecer a necessidade do seu reino, sem reconhecer a necessidade do seu poder. É impossível se santificar sem reconhecer isso. Me lembro de uma vez que um rapaz apareceu no Globo Esporte, havia pulado de um paraquedas, de um avião, pulado de paraquedas, e o paraquedas falhou lá, não abriu direito, e esse rapaz saiu rodopiando, e para a felicidade dele, ele caiu dentro de uma piscina que era usada para saltos ornamentais, que tinha 12 metros de profundidade, e ele ainda bateu no chão, ainda quebrou as duas pernas e conseguiu subir vivo. E o repórter perguntou: a que você atribui isso? Ele fez: a sorte. A sorte. E por incrível que pareça, um repórter da Globo ainda perguntou: você não crê que foi Deus? Não. Eu não creio num homem barbudinho que fica cuidando da gente. Ainda fez a imagem que Deus é um homem barbudinho. Isso é falta de submissão ao reino de Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos o quanto Deus cuida de nós em coisas tão pequenas ou tão grandes. Isso é falta de submissão ao reino de Deus. O mais triste é ver que muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja não se submetem ao reino de Deus, porque não são capazes de cumprir a vontade dEle, mas querem buscar tão somente a sua vontade. Pessoas que se enganam com a proposta de Deus. Quando eu estava em Israel, houve um caso interessante. Tinha uma pessoa que equivocadamente, depois reconheceu que estava errada, não queria cantar a música Noite Feliz, porque dizia assim: pobrezinho nasceu em Belém. Não, Jesus não é pobrezinho não, eu digo. E ele era o quê, minha irmã? Não, ele era humilde, mas pobre não. Eu estava com aquela paciência de Jó, né? Eu levantei e fiz: ele era pobre. Noite feliz. Então vamos cantar.
Mas o que as pessoas não entendem é que esse nunca foi o propósito de Deus. A vontade de Deus não era se realizar como um imperador ou como um homem rico e poderoso. Ele nunca fez isso. Jesus nunca se apresentou dessa maneira. Poderia, mas não fez. Porque esse não era o propósito dele. É difícil entender muitas vezes que a vontade de Deus é diferente da nossa. E Judas talvez nunca tenha compreendido isso. Até mesmo no dia do seu suicídio, creio que Judas se matou por remorso e não por arrependimento genuíno. Porque ele nunca reconheceu o propósito real da vinda do Senhor Jesus. E foi capaz de trocá-lo por 30 moedas. Foi capaz de vendê-lo. E muitas de nossas orações vendem o Senhor Jesus. Porque nossas orações muitas vezes se limitam ao me dê, me faça. E esquecemos de dizer: Senhor, a minha vontade está posta aqui. Agora, venha antes o teu reino, venha o teu domínio, e faça como tu quiseres. É difícil ouvir o não de Deus. Eu aprendi essa lição talvez da forma mais dura, que foi no dia que meu pai estava infartando numa mesa de hospital, e eu olhando pela brecha que tinha naquela porta, orava dizendo: Senhor, de todas as coisas que eu te pedi na minha vida, certas ou erradas, tu podes dizer não, mas hoje, Senhor, diz sim a minha oração, faz meu pai se levantar daquela mesa. E meu pai não se levantou. Naquele dia eu soube o que é ouvir o não de Deus. Naquele dia eu olhei para os céus e experimentei a dor de ouvir não na oração mais importante da minha vida. Mas naquele dia eu também aprendi que, apesar de toda dor que eu estava sentindo, os planos de Deus ainda eram os melhores para mim. Porque o Senhor me mostrou como, através desse testemunho, que eu dei tantas vezes em cursilhos e encontros de jovens, tantos homens, mulheres, jovens, se arrependeram dos seus caminhos maus e encontraram salvação em Cristo Jesus por meio do não que Deus me disse naquele dia. Comecei a entender que a vontade de Deus é de fato soberana e que mesmo quando não parece, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus também nos ensina a nos satisfazer. Se ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ele diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E nos ensina a nos satisfazer com aquilo que ele nos dá. Se aprendemos a santificar o nome do Senhor, se aprendemos a nos submeter ao seu reino, à sua justiça, ao seu poder, necessário aprender a nos satisfazer com aquilo que ele nos entrega dia após dia. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aqui Jesus fala contra a ansiedade. Aqui Jesus fala contra o medo do futuro. Aqui Jesus fala contra esse desejo louco de correr atrás do vento. Jesus vai mais à frente nesse mesmo sermão dizer: basta a cada dia o seu próprio mal.
Contente-se, satisfaça-se. Entenda que o que eu te dou é suficiente. Não se preocupe com o dia de amanhã. Mais adiante ele diz uma coisa de maneira poética, tão linda, tão profunda. Quando ele diz: olhai as aves dos céus, elas não semeiam nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste jamais deixou que elas ficassem com fome. Se Deus trata assim as aves do céu, quanto mais a vocês. Olhai os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus trata assim a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ou como algumas versões dizem, o homem bule, né? O homem de pouca fé. Mas Deus se importa muito, e Ele nos dá na medida exata aquilo que precisamos. Dá-nos hoje o que precisamos para hoje, Senhor, e amanhã Tu ainda serás o nosso Deus, amanhã Tu ainda serás o nosso Deus. Dá-nos hoje o que precisamos hoje, e andemos satisfeitos com o dia de hoje, porque amanhã Tu ainda serás o nosso Deus. Um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que não reivindica para si aquilo que não lhe pertence. Um Deus presente. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Satisfaço a minha alma, Senhor, recebendo aquilo que Tu me dás, porque isto é suficiente. Versículo 12. Ele nos ensina o quarto princípio. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí dê um pulinho no 14:15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará de vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de Deus. Esse quarto princípio é bem forte, profundo, e um dia eu vou pregar só sobre ele. E aí o Senhor nos ensina a ser modelo do perdão de Deus. Olha que loucura aqui. Nós seremos os modelos para a forma como Deus nos perdoará. O Senhor Jesus nos apresentou o perdão de uma maneira totalmente inusitada. É o único lugar da Bíblia que eu vejo em que Deus não é o modelo, mas nós somos o modelo. Me perdoa, Senhor, perdoa-me, mas perdoa-me do mesmo modo como eu perdoei os que me ofenderam. Eita! Porque eu sei que tem um bocado de gente que diz assim: eu perdoei, eu só não falo mais com ele. Eu perdoei, eu só não quero mais saber da história com ele. Perdoei, mas não quero nem ver a cara. Esse é o modelo de perdão com o qual Deus vai te perdoar. Já pensou se Deus olhasse para você e dissesse: ó, eu te perdoei, mas eu não quero mais nem ver tua cara. Eita, meu Deus. Ou ainda aquela história: é o seguinte, eu não estou preparado para perdoar não, ela espere lá. Aí Deus está dizendo: o tempo que você levar para perdoar o seu irmão, eu também levarei para te perdoar, porque você será o meu modelo de perdão. E agora? E agora, igreja? Agora só tem um jeito: apressa-te em perdoar, porque senão não serás perdoado. Apressa-te em tirar as mágoas do teu coração, porque senão
não serás perdoado, porque você agora é o modelo, você agora é a referência. Perdoa-me, Senhor, mas perdoa-me como eu tenho perdoado aos que me ofenderam. Demorou? Demorou. Não quer mais ver? Também não quero mais ver. É agora. Agora, meu irmão. Sebo nas canelas e corre para perdoar quem... Sebo nas canelas e corre para perdoar quem te ofendeu. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Paulo ensina mais adiante, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Kleber Lucas fez uma música linda com essa música, com essa parte, né? E ele diz, perdão, perdão, quero aprender a perdoar. Que essa música seja assim viva em nossos corações. Perdão, perdão, quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a perdoar, quero ser livre para ser modelo para Deus. É o único ponto da Bíblia que eu sei, pode até ter outro, mas eu desconheço, mas é o único ponto da Bíblia em que o ser humano é o ponto de referência para a ação divina. É na atitude do perdão. A importância do perdão é central. A importância do perdão é gigante. Casais que não se perdoam, pais que não perdoam filhos, filhos que não perdoam pais. Meus irmãos, quem vive assim está seriamente comprometido com o reino de Deus. Aliás, seriamente comprometido no reino de Deus, não com o reino. Estão em maus lençóis, porque em atitude de perdão, nós somos a referência. E por fim, a última coisa, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, o Senhor nos ensina uma coisa maravilhosa: fuja da tentação. Os Alcoólicos Anônimos nasceram de um trabalho batista, nos Estados Unidos, e depois se tornaram um grupo sem religião, de um Deus genérico, porque se importaram mais com a obra do que com o Criador da obra, mas é um movimento maravilhoso de toda forma. E eles ensinam assim, um ensino extremamente simples: evite o primeiro gole. E aqui o Senhor está dizendo, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Antes do pecado vem a danada da tentação. Antes do pecado vem o primeiro gole. E aqui, meus queridos, o Senhor Jesus está dizendo, quer ter uma vida de integridade comigo? Muito bem. Temam a tentação. Não tenham medo só de pecar, não, tenham medo de ser tentados. Não vacilem, não andem nos lugares que lhe tentam, não andem com as pessoas que lhe tentam, não se ponha em situações de tentação, tenham medo da própria tentação, porque ela é o primeiro passo do pecado. Tenham medo da conversinha da serpente, da conversa mansa que a serpente jogou em Eva. Tenham medo, porque eu vivo dizendo que a frase mais usada que Satanás inventou foi: isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É só uma festinha. Minha mulher não vai mesmo, eu vou tirar a aliança. Só uma festinha. Vou tirar para não perder, porque pode ser que eu vá, perca, e ela pense que eu
Enfim, vou tirar. Mas é só uma festinha, não tem nada demais. Não, é só um amigo que está no WhatsApp o tempo todo comigo aqui, é só um amigo. Ele é bonito, mas é só um amigo. Tem uns bração assim, mas as pernas bonitas, mas é só um amigo. Corra da tentação. Jovens. Alguns jovens vivem me perguntando assim: pastor, ouvir música do mundo é pecado? Não. Depende do que ela lhe diga. Depende do que ela significa para você. Ela pode não ser o pecado em si, mas pode ser a tentação para algum caminho errado. Pastor, tomar uma cervejinha é um pecado? O ato de beber não, mas o fato pode se tornar. Porque ao beber, ao ingerir a bebida não tem problema nenhum. Mas ela é o primeiro passo para a sua embriaguez, ela é o primeiro passo para você escandalizar, ela é o primeiro passo para você cometer uma contravenção no trânsito, ela é o primeiro passo para uma série de desmantelos. Fujam da tentação. Fujam da tentação, que é anterior ao pecado, mas que é o primeiro passo. O Senhor Jesus nos alerta que santidade tem a ver com a intenção do nosso coração. O Senhor Jesus nos ensina a viver alertas, viver antenados, ligados no mundo espiritual, de tal maneira que aquilo que porventura possa no futuro se converter em pecado, seja agora evitado. Às vezes, a gente entra em situações complicadas e aí o autor da carta aos Hebreus, ele diz para nós nos livrarmos dos embaraços de nossas vidas. Não é dos pecados, mas dos embaraços, daquilo que pode produzir em nós o erro. Mas sabe o que Jesus quer no final de tudo? É que nós reconheçamos que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. E que nós temos espaço nesse reino. Que nós recebemos o poder de ser suas testemunhas. E que somos co-herdeiros dessa glória. O Senhor não está nos ensinando a ser perfeitos, porque perfeição nos desumaniza. O Senhor não está nos ensinando a ser melhor do que as pessoas, porque isso desumanizaria os outros. O Senhor Jesus está apenas nos ensinando que há um interesse profundo de Deus, um interesse profundo de Deus em se aproximar da sua vida, em se aproximar da minha vida, em nos colocar no seu reino, já, agora e para todo o sempre. O Evangelho nos ensina a buscar o reino de Deus, a submissão do reino de Deus, está debaixo da vontade de Deus, não de um Deus sádico, não de um Deus mau, não de um Deus castrador e punidor, mas de um Deus que conhece o mundo que criou e sabe que esse mundo foi criado para ser coroado com a nossa presença neste lugar.
E quando a Bíblia diz que nós existimos para a glória de Deus, essa glória significa a alegria do Senhor, significa o festejo íntimo do Senhor. Ser glorificado para Deus é festejar intimamente com o seu povo. E aqui Jesus diz: porque teu é o reino e a glória e o poder eternamente. Aprendemos em Atos que ao descer sobre nós o Espírito Santo, receberemos o poder de ser testemunhas de Deus. Atos 1:8. Aprendemos em Romanos 8:17 que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, da glória que está para nós reservada. O Senhor nos quer participantes de sua glória, do seu poder e do seu reino. É por isso que Jesus nos diz: santifiquem o nome do Senhor. Santifiquem o nome do Senhor. Reconheçam a sua grandeza, a sua perfeição, o seu amor. Santifiquem. Contentem-se com o que Ele lhes tem dado. Perdoem, sejam referência de perdão. Perdoem, limpem suas almas. Aperfeiçoem-se na presença dEle. Andem com Ele, vivam com Ele. Imitem-no, sejam santos, porque Ele é santo.